estamos aqui com o Dr. Paulo Neme, que assumiu ontem a Prefeitura Municipal da cidade de Lorena. Dr. Paulo, é um prazer conversar com o senhor. Pois não, Adriano, um bom dia a todos aqui que vem o seu site, né? É com alegria que a gente recebe. Você teve já uma premonição, né? A outra entrevista foi uma premonição, uma intuição, aquelas pessoas que estão no mundo da notícia. Então, eu acho que você teve a sensibilidade que nem a gente estava sentindo ainda e tudo aconteceu nesse roldão de acontecimentos. Na outra entrevista que o senhor nos concedeu, o senhor falava que o senhor vivia um momento de silêncio, até de expectativa ou de ausência da necessidade do poder. E o senhor está retomando o poder agora. Quais são as suas expectativas com relação ao seu retorno à prefeitura? Realmente estamos ainda num certo silêncio. A retomada para a prefeitura significa também um momento de repensar o passado e retornar. E esse retorno tem que ter o sentido amplo de uma anistia. A palavra anistia significa esquecimento. O esquecimento, eu creio que tem um sentido mais das mágoas, das tristezas que possam haver no nosso coração. Quanto às lições, tem o aprendizado, e do aprendizado o caminhar para frente. Nós temos 5 meses apenas, 6 meses, aliás, pela frente, e a gente vai tentar preparar as malas para a saída definitiva. A diferença é que hoje, se Deus permitir, será uma saída pela porta da frente. E eu creio que é isso que as pessoas esperam. Aquelas pessoas que votaram esperavam essa deferência. E nesse sentido eu agradeço à Câmara que teve a sensibilidade, juntamente com o juiz, de ter essa postura que permitiu o retorno com o sentido mesmo do bem público. De que nós estaríamos durante essa campanha eleitoral também numa atitude neutra, numa atitude que nós não envolveríamos e não deixaríamos a prefeitura numa situação de partidarismo na campanha. Então será uma campanha em que a população terá seus candidatos que estarão disputando mano a mano e terão que escolher aquele que eles julgam que seja o melhor candidato para administrar a cidade de Lorena. A vontade da população é soberana. Na outra entrevista que o senhor nos concedeu, o senhor especifica, e o senhor deixa muito claro isso, a sua condição e a sua condução no processo eleitoral. Independente do senhor estar ausente do cargo naquela época, o senhor já dizia que não ia interferir. Então o senhor mantém essa mesma posição agora, retomando a condição de prefeito? Retomamos no sentido de que nós vamos assumir a administração e há necessidade nos últimos 6 meses de que tenhamos um olhar bem técnico sobre o orçamento, sobre o que pode ser feito, sobre o que não pode ser feito. Porque diante do Tribunal de Contas, nós temos que encerrar normal, sem déficit. Então não podemos fazer grandes aventuras, nenhuma aventura financeira, política. E como nós não somos candidatos, não há necessidade de eu criar grandes fatos, grandes acontecimentos para ganhar uma eleição. Nós não estamos pessoalmente nessa disputa e caberá à população ver qual dos candidatos corresponderá aos anseios deles. O senhor usou 2 termos, a palavra anistia há pouco e lições. Anistia remete ao perdão. E dessas lições às quais o senhor se refere, qual delas o senhor acha que foi mais importante para a sua vida? São tantas as lições que é difícil pontuar isso. Mas eu creio que há um amadurecimento, um entendimento maior da natureza humana, do que é cada ser humano, do que cada um é capaz de chegar aonde eles chegam, pelo poder, pela vaidade, pelo dinheiro.
pela posição social e pela posição política. Então esse entendimento, essa compreensão, esse sentido do ser humano, aonde chega, onde estão os seus limites, do que são capazes as pessoas na luta pelo poder. Então hoje nisso a gente é capaz de entender o que aconteceu nas grandes ditaduras. Aconteceu com Stalin, com Hitler. As pessoas hoje que ainda guardam as feridas da Segunda Guerra Mundial, aonde as pessoas chegaram? Holocausto, aquelas pessoas que foram militares e que destruíram tantas vidas. E a gente consegue ter essa compreensão, esse entendimento e até o perdoar dessas atitudes. Porque a luta pelo poder, o poder é algo que realmente, como o amor, o poder é uma face do amor, um suposto amor, né? As pessoas ficam cegas. Mas o senhor acha que hoje o senhor tem uma condição melhor de avaliar as pessoas e de identificar quem é quem, principalmente as pessoas que se aproximaram do senhor provavelmente porque o senhor estava no poder, as pessoas que o traíram? A gente tem condições de avaliar melhor. Ao mesmo tempo que a gente tem uma compreensão e avaliação melhor, a gente também tem uma postura de um entendimento melhor. Eu diria até o poder pessoal íntimo do coração, até de perdoar. Eu não gosto muito da palavra perdão. Mas quando o senhor fala perdão, o senhor quer dizer que o senhor vai manter essas pessoas? Que não, o senhor identificou? O perdão, eu acho que tem um sentido íntimo do perdão. Sim. Eu acho que primeiro, mas o senhor não quer mais ao seu lado, seria isso? O perdão é uma coisa que eu acho que é de Deus, não é do ser humano. A gente tem a compreensão e o esquecimento, mas não podemos deixar de ter as lições, porque se eu não aprender as lições dessa convivência e eu continuar repetindo a mesma posição de compaixão e de misericórdia, que eu acho que só vem de Deus também, se eu repetir a mesma compaixão, a mesma posição assim de pulso não firme, então não valeu a pena. Eu teria que ter a decisão, mesmo sabendo que aquela pessoa errou, entendo todo esse erro, é difícil hoje a convivência no mesmo nível. Será possível talvez numa outra etapa da minha vida e da vida dessa pessoa. Na prática da política, eu acho que não há possibilidade mais de trilhar nesse momento juntos. No futuro eu não posso dizer. O senhor usou as seguintes palavras, aspas. Eu seria pouco inteligente se eu escolhesse os mesmos assessores ou se eu mantivesse a mesma assessoria. Voltando a conduzir o poder, o que o senhor vai mudar na Prefeitura Municipal de Lorena? Como o senhor vai conduzir esse processo de transição? Eu preciso ter ao meu lado duas qualidades de quem me assessorar. Primeiro, competência, capacidade, enfim, qualidades técnicas. E o outro aspecto de sinceridade, lealdade, fidelidade. Então tem que associar as duas coisas. Então aqueles que foram competentes e tenham característica de lealdade e fidelidade, a gente deve continuar juntos. O senhor quer dizer que o senhor pode manter alguns secretários que hoje trabalham, ou trabalhavam, né? Eram secretários do Marcelo Salani? Alguns, porque nem tudo, né? Nem tudo é perfeito, nem tudo é imperfeito, né? Então, assim como o que é bom dura sempre, o que é ruim também não dura sempre. Não dá, né? Para ser esse extremo, né? Não existe um eterno para o bem, nem um eterno para o mal, né? Nesse período que o senhor esteve afastado e hoje o senhor retomando essa atividade executiva, o senhor tem conhecimento da situação atual da Prefeitura do município de Lorena?
quando começaram os boatos de que eu voltaria, eu fiquei muito apreensivo. Apreensivo por quê? Porque a situação da prefeitura, no momento inclusive de crise internacional, também não é muito boa. Uhum. Vendo que a arrecadação não teve aumento significativo de arrecadação. Com o aumento do funcionalismo, não estou dizendo que os funcionários não mereçam aumento, mas com o aumento do funcionalismo, sem aumento de arrecadação, e nós temos uma informação de que esse aumento representa 6 milhões a mais no ano, que é muito dinheiro. Numa prefeitura que deverá ter um orçamento de 120 milhões, 6 milhões é em torno de 5% desse orçamento. 6 milhões pode representar muito em obras e uma série de coisas. Não estou menosprezando esse fato, mas não aumentando a arrecadação e aumentando as despesas é um problema muito sério. O problema do lixo que aumentou, a assistência do pronto atendimento e dos PSFs, que a gente não conseguia honrar 850 mil, hoje são liquidadas notas de 1.150.000, ou seja, 300 mil a mais, que representam em um ano 3.600.000 a mais. Então há uma preocupação, mas como sempre a gente tem fé, confiança em Deus, se coloca realmente a nossa vida presa assim como... Eu tenho uma música que eu gosto muito que fala que a nossa vida, colocamos a nossa vida como um pássaro nas mãos de Deus. Como eu confio nessa vontade de Deus, no poder de Deus em nossas vidas, acontecer algo como eu voltar no momento em que ninguém esperava mais. Disse uma pessoa que é evangélica, disse para mim, o Senhor vai voltar no momento em que ninguém esperar mais, em que ninguém acreditar mais. Aconteceu uma profecia. Uma outra profecia, uma pessoa apareceu, uma senhora, que eu não sei quem é essa pessoa, uma senhora morena, na minha porta, já na época dos processos. Ela falou assim, eu venho da parte de Deus aqui na sua porta dizer que o Senhor volta para a prefeitura. Se nós tivermos pessoas que a gente nem conhece, que vieram na minha porta dizer isso, eu creio que é na boca de servos de Deus que Deus coloca algumas coisas. Então eu acho que Deus tem uma condução de tudo. E eu creio, como no Oriente, que Deus é o proprietário de tudo. É o desfrutador de tudo. E é o condutor de tudo. Como há essa força superior, eu creio que ela exista, eu creio também que Ele vai me dar os elementos para que eu consiga realizar um final de mandato, em que foi profetizado que eu terminaria esse mandato como chave de ouro. E eu espero que Deus faça terminar com chave de ouro. O senhor vai conseguir implementar a marca Paulo Neme até o final desse mandato? Porque a cidade ela ficou numa situação ruim em função desses acontecimentos políticos que o envolveram diretamente, a cidade ficou refém dessa situação. O senhor se sente agora comprometido com essa população, até para modificar os ares daquilo que aconteceu no passado e deixar o Paulo Neme, como o senhor disse, sair da prefeitura pela porta da frente, deixar essa marca agora na cidade de Lorena? Eu confio numa condução maior. E dizem, e eu creio, que a base da fé é a confiança. Como eu confio, isso fortalece a minha fé. Como eu tenho essa confiança, eu tenho a esperança de que isso vai realmente acontecer. Dois aspectos que foram citados pelo senhor, a competência e a lealdade. O senhor vai se cercar dessas pessoas agora também para o acompanharem nessa travessia? Com certeza. É um pequeno tempo e eu espero que a gente consiga, né? Tem uma música que fala, que eu tenho ouvido muito, né? Diz que o povo de Deus,
ele espera que o mar se abra. E quem tem essa confiança em Deus, acredita que o mar vai se abrir. Como que o senhor acha que a população está reagindo a esse novo momento do senhor? Novo e velho momento, né? Porque o senhor nunca deixou de ser político. É uma relação de amizade, de amor, de afeto. Tem um mestre da Índia que ele disse que no final da nossa vida, o que vai ficar é o amor e o afeto. O resto acaba tudo. O senhor se sente satisfeito quando o senhor consegue visualizar os amigos que o senhor fez, mais que os inimigos, né? Porque os inimigos, todo mundo tem algum num determinado momento da vida. Mas quando o senhor fala desse amor, e o senhor dá uma olhada para trás, o senhor se sente um homem realizado por essa conquista? Eu me sinto abençoado, porque receber esse amor da população, acho que é uma emanação de Deus. No momento que o senhor mais precisou, né? Acho que o senhor se refere a isso, né? Tem uma passagem bíblica, né? Que eu sou orientalista, mas tem uma passagem de Bíblia que lembra muito o Oriente. Tem um profeta chamado Eliseu, e ele estava cercado pelos exércitos inimigos. E essa imagem eu tive na minha reeleição. Uma pessoa profetizou para mim essa passagem de Eliseu, que Eliseu estava cercado, ele era um profeta, e ele estava cercado por vários exércitos inimigos, porque ele orientava o rei na defesa de Israel. E quando ele viu cercado pelos inimigos, o servo dele virou e falou assim: olha, nós vamos morrer, porque está todos os exércitos ao nosso redor. Como eu tive todos os inimigos ao meu redor na campanha da reeleição, que poderia ser considerada perdida. Então, Eliseu virou para o servo dele e falou assim: olha, você está vendo o exército, mas você não está vendo essas carruagens de fogo, esses guerreiros, esses anjos ao nosso redor que nos estão defendendo? E realmente os exércitos não viram Eliseu e foram embora, e não aconteceu nada com Eliseu. E ele, num momento de reflexão, ele disse assim: meu Deus, eu estou cercado por exércitos de inimigos, mas os meus olhos estão voltados para ti. O senhor teve uma relação muito conturbada com a Câmara Municipal, o que acabou desencadeando todo o processo da sua saída. Como vai ser a relação do prefeito Paulo Neme com a Câmara Municipal agora? Será uma relação, pelo que eu conversei com os vereadores... O senhor já conversou com todos? Com a maioria. Será uma relação de paz, de harmonia e atendimento aos interesses da população. É um momento eleitoral, nós não temos que ter... Eu creio que a gente tenha também errado em alguns momentos, tenhamos ouvido quem não deveríamos ter ouvido, termos acreditado em pessoas que não mereciam a nossa confiança. Faz parte do ser humano, né? Você não ver determinadas coisas. E isso também faz parte do aprendizado, acertar, errar, corrigir e avançar. Os interesses da população vão se sobrepor aos interesses do Executivo e do Legislativo. O senhor acredita que vai existir agora uma união, né? Com certeza nós trabalharemos em harmonia, porque não haverá da minha parte nenhum interesse em fustigar, em brigar com os vereadores, com a Câmara, e eu creio que eles também, nesse momento, que é um momento eleitoral, eles vão trabalhar pela sua reeleição, pela política, tudo isso. O senhor já sabe os secretários que o senhor vai demitir? Já tem na... Eu prefiro não tocar nesse assunto agora, vai ser um problema assim de fórum íntimo, que vai exigir Mas o senhor já tem esses nomes? Algumas coisas sim. O senhor já tem idealizado? Como eu disse uma vez, cada governo tem seu secretário de confiança. Claro. Então o ex-prefeito, meu vice-prefeito, que era o ex-prefeito, vamos dizer assim, ex-prefeito, ele tinha os seus cargos de confiança. Então coube a ele escolher os seus cargos confiáveis. Da mesma maneira, eu acho que é um direito pessoal de eu escolher quem eu confio, sem demérito a nenhum
de quem ele confiava. E sem nenhum demérito pessoal ao prefeito que exerceu o cargo até o momento. E como que vai ser essa relação com o Marcelo Bustamante, seu vice-prefeito? Porque ele continua vice-prefeito, né? Ele deixou de ser prefeito, mas a condição dele de Na vice-prefeito... realidade, o vice-prefeito é um cargo que só ocupa na ausência do prefeito. Então não vai haver problemas, porque ele não exercerá o poder e nem estará disputando diretamente o poder. Ele deverá estar na campanha eleitoral, provavelmente será candidato a prefeito. Então eu terei respeito a ele como candidato a prefeito, espero que ele seja feliz, todos os candidatos possam mostrar à população ao que eles vieram, e tudo aquilo que houve no presente, que possa ter dificultado a nossa relação, o tempo vai apagar todas as diferenças, porque todo mundo vem ao mundo para errar, para acertar, reconsiderar, e de repente passar essa ilusão do poder, da vaidade. E o senhor tem essa definição administrativa até quando? Até quando a prefeitura vai ter a cara do Paulo Neves? O senhor acha que... Eu espero terminar o mandato e... Não, agora, inicialmente, quando o senhor tem que tomar algumas decisões que são urgentes, né? Essa troca de secretário, o senhor acha que... Em que momento? Olha, muitos cargos de confiança, o antecessor meu manteve os cargos, a maioria dos cargos que estavam comigo. Então, muitos cargos que já estavam comigo, que permaneceram, devem continuar. Okay. Alguns que saíram, vão voltar. Doutor, prazer conversar com o senhor. Parabéns aí por esse retorno, né? Espero que o senhor seja muito feliz e que o senhor tenha êxito, que o senhor tenha sucesso. Eu quero, assim, encerrando tudo, agradecer, né, aos vereadores, à Câmara, que teve essa sensibilidade, esse discernimento, tomar uma atitude justa. Agradecer também a Deus por ter permitido que a justiça se realizasse, sem mágoas, sem ressentimentos, sem o sentimento de poder e de vitória, e a essa população que tanto me acalentou, me confortou nesses momentos, mostrando a amizade, o companheirismo, a lealdade, a fidelidade e o amor. Seria até uma dívida de gratidão com essa população. Não, o amor não tem dívida, né? O amor é uma troca que não tem preço. Ok, doutor, um abraço. Obrigado, um abraço.